É, galerinha, não adianta. As mentiras bolsonaristas continuam a todo vapor, né? Essa semana eles mentiram sobre a microcefalia causada pelo Zika vírus. Eu já fiz o vídeo desmentindo que o governo vai sim dar uma indenização de 60 mil para quem for vítima. Isso não mudou. A única coisa que o governo vetou foi a ajuda no teto, que é 7 mil e pouco, e ano que vem vai passar para 8 mil e pouco reais. O governo não acha justo você pagar um valor tão alto para quem tem um tipo de doença, enquanto que os outros ganham só um salário mínimo. Por exemplo, uma vítima de HIV, por exemplo. Teve até uma mãe que comentou aí que ela tem um filho com essa doença, tal, que é justo sim, porque tem muito gasto, muito custo. Mas todas as outras doenças podem falar o mesmo. Então, fica complicado. Imagina quem faz, por exemplo, hemodiálise, que tem que ir toda semana no médico pegar aquela máquina e ficar fazendo hemodiálise. Será que essa pessoa não merece ganhar 7 mil também? Por que só as vítimas de microcefalia mereceriam? Então, o governo vetou foi o valor. Mas isso aí vai para o Congresso, eles vão definir um valor menor e pronto, o governo sanciona. Então, os bolsonaristas já mentiram sobre isso. Agora, a nova mentira deles é sobre a diabetes tipo 1. Eles estão dizendo que o governo do Lula vetou diabetes tipo 1 no BPC. Na verdade, isso é até verdade, né? Mas eles não explicam por quê. O BPC, pessoal, que é um benefício de prestação continuada, é um benefício que foi criado para ajudar pessoas que estão em situação de dependência e que não podem ganhar o seu próprio sustento. Quer seja uma pessoa idosa, que não tem mais condições de trabalhar, ou uma pessoa que tem uma enfermidade, alguma doença que incapacite ela de trabalhar, que a pessoa não pode trabalhar mais. Por exemplo, digamos que um trabalhador braçal, um pedreiro, sei lá, ele cai do andaime, bate as costas, ele fica tetraplégico. Ele não pode mais ser pedreiro. Então, isso impossibilita ele de trabalhar. Como é que ele vai pegar bloco, cimento, fazer massa numa cadeira de rodas? E a única coisa que ele sabe fazer é isso, ele não tem uma outra profissão. Então ele teria direito a um BPC, que é um salário que ele ia receber continuamente, para garantir pelo menos o sustento dele. Imagina que uma pessoa de repente perde a visão, fica cega. Até essa pessoa se adaptar a uma vida sem enxergar, essa pessoa vai ter dificuldade de trabalhar. Como é que a pessoa vai, por exemplo, dirigir, ou pegar um ônibus, ou fazer um serviço, seja lá qual for? Até um serviço de escritório vai ser difícil, né? Porque ela vai ter que se adaptar a ler em braille, essas coisas. Então a pessoa sim teria um direito ao BPC, porque ela está impossibilitada de trabalhar. Um cego pode até trabalhar, mas ele vai ter que primeiro passar por todo um período de adaptação. Agora, a pessoa que tem diabetes, pessoal, tipo 1, essa pessoa ela tem condições de trabalhar. A diabetes é uma doença causada pela insuficiência do pâncreas de produzir insulina, que combate a glicose no nosso corpo. Então a pessoa não consegue produzir insulina, vai aumentando a glicose e a pessoa fica doente. Alguns casos podem levar a amputação ou morte. Eu sei que minha mãe teve diabetes, que foi o que levou à morte dela. Agora, o diabético, ele pode trabalhar, a não ser que seja um caso muito grave. Tem alguns diabéticos que tem que, por exemplo, tomar insulina, né? Tem que injetar diretamente no pâncreas aquela insulina. Já é um caso um pouco mais grave. Mas mesmo esse tipo de diabético, ele consegue trabalhar e ter uma vida normal. Eu conheço várias pessoas que têm diabetes que trabalham. A diabetes não impede você de pegar um ônibus, de ir para um trabalho, de ir para um escritório. Nem um trabalho braçal é impedimento. Tem diabético que pode trabalhar na construção civil, ele pode trabalhar no campo. Então a diabetes não é uma doença que é caracterizada, que impossibilita você de trabalhar. Tem outras doenças que são piores e não estão no BPC. Eu, por exemplo, eu tive trombose em 2022. A trombose você não consegue nem andar, porque a sua perna enche e dói. Era difícil até as necessidades básicas, como tomar um banho, que eu não aguentava ficar em pé muito tempo no chuveiro e que a perna doía muito. Então, tecnicamente, a trombose é até pior que uma diabetes, porque você não consegue fazer nada, ainda tem risco de sufocamento. Então, por que o diabético tem que entrar nesse programa de BPC? Lembrando que no Brasil tem aproximadamente 600 mil diabéticos, o que já ia aumentar um pouco o volume do valor do BPC, né, nas contas públicas do governo, fora aquele boom de autistas que eu já falei para vocês. O governo Bolsonaro, para tentar comprar voto, ele liberou geral o BPC, aí começou a aparecer autista de tudo que é lugar do Brasil. Os autistas que recebem o BPC hoje, eles superam umas 4 vezes ou 5 vezes mais todas as outras doenças. E agora ainda querem colocar diabético. E eu acho até hipócrita, né, o pessoal da direita, porque eles vivem falando que o Lula tem que cortar gasto, sempre foram contra programas sociais, sempre foram a favor da meritocracia, mas se é para prejudicar o governo, eles querem atochar o máximo que eles puderem. Querem colocar mais 600 mil pessoas no BPC, e se bobear ainda vão querer colocar outros tipos de doenças que não impedem a pessoa de trabalhar. Ah, a pessoa está gripada, tem que receber o BPC, senão o Lula é mal porque o Lula não quer ajudar os gripados. Aí não dá, né, pessoal? É uma política canalha, só para ferrar o governo de todos os lados. Não tem uma discussão séria ou didática sobre um tema. Olha, eu acho que diabético não deve entrar no BPC porque não impede a pessoa de trabalhar. Realmente não impede. A minha mãe, por exemplo, uma época que a gente morou na roça,
O caminhão da prefeitura fazia aquele trajeto, né, a prefeitura de São Paulo, o caminhão levava ela para o trabalho. O motorista desse caminhão era diabético, e desses que tinha que tomar injeção. Mas ele trabalhava normalmente, ele pegava o caminhão todo dia de manhã, ia lá na prefeitura, fazia aquele trajeto para a roça, voltava, tal, não sei o quê. Então é bem diferente de uma outra doença que impossibilita a pessoa de trabalhar. Essa é a discussão principal. Mas como sempre, os bolsonaristas estão fazendo politicagem e mentindo para enganar as pessoas, para dar a entender que o Lula é mau. São canalhas, né? Será que se o Bolsonaro fosse presidente, ele ia colocar esse benefício? Só se fosse em época de eleição, que nele fez no mandato dele. Quando foi época de eleição, Bolsonaro abriu as pernas para todo mundo, para comprar voto. Mas infelizmente não é assim que se governa um país, pessoal. A gente tem que ter um pouquinho de análise racional, ver os dados, ver a economia, quanto que isso vai impactar na economia. Inclusive a negativa do governo dessa proposta que veio do Congresso, o governo falou que o Congresso não apresentou a origem da fonte de renda que garante isso. Porque quando você apresenta um projeto que vai causar gastos no governo, o deputado é obrigado a explicar de onde que vai vir o dinheiro. Que nem o projeto Pé de Meia, foi da Tabata Amaral. Ela criou o projeto, mas ela explicou de onde que o governo ia tirar o dinheiro. Olha, o dinheiro que o governo vai arrecadar com tal coisa, ele pode usar para bancar esse projeto social. Esse da diabetes não falaram de onde que vai tirar o dinheiro. Aí querem enfiar no governo mais um pepino, que o governo vai ter mais um rombo, mais uma conta para pagar, e eles não estão um pouco se importando de onde que vai vir o dinheiro. Aí depois ficam falando que o Lula é gastador, que ele gasta mais do que arrecada e vão querer o impeachment do Lula. Aí é complicado, né, pessoal, governar um país assim, com uma oposição canalha como essa. Complicado. Tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo, dá um like, ativa o bendito sininho, comente o que vocês acharam, tá? Que também é importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.